a rádio da informação. Ouça esse programa também pela internet. www.radioculturavoz.com.br. A Rádio Cultura passa a apresentar o programa Contraponto, a voz do povo. Entrevistas, comentários e tudo que é notícia, você fica sabendo a partir de agora. Contraponto, a voz do povo. Oferecimento: Plano Itamed Coletivo Empresarial ou Familiar. Consulte a promoção 3576-8005. Agora são 11h01. Muito bom dia, meu caro ouvinte da Rádio Cultura de Foz do Iguaçu. Eu sou Nelson Rodrigues. Carinhosamente os cumprimento, agradeço antecipadamente a sua audiência. Começa mais um Contraponto da Cultura, a Voz do Povo, quarta-feira na semana, dia 6 de janeiro do ano de 2016. E hoje a Igreja Católica, não só a Igreja Católica, mas as igrejas cristãs, elas dedicam o dia de hoje aos Reis Magos. Né? Hoje é o dia de Reis, segundo a tradição cristã, seria aquele em que Jesus, recém-nascido, receber a visita de alguns magos do Oriente, segundo Mateus, em seu capítulo 2:1, que segundo o agiólogo, foram 3 reis magos que ocorreram no dia 6 de janeiro. A noite do dia 5 de janeiro e madrugada do dia 6 é conhecida como a Noite de Reis. A data marca para os católicos o dia para a veneração aos Reis Magos, que a tradição, surgida no século VIII, converteu nos santos Belchior, Gaspar e Baltazar. Nesta data, ainda, encerram-se para os católicos os festejos natalícios, sendo o dia em que são desarmados os presépios e, por conseguinte, são retirados todos os enfeites natalícios. Troca de cadeira, Júnior. Que hoje, então, comemora-se o dia de Santo Reis. O Enes é familiar. Você, ao tempo da tua infância, você viveu nas Alterosas, em Minas Gerais, Enes, ou não? Até os 4 anos, sim. Ah, então você não deve ter... Mas depois eu retornei exatamente no final de ano. Isso muito tempo depois. Certo. E peguei exatamente no esses sítio festejos, dos meus parentes, esses festejos. É fantástico. É fantástico, né? É uma tradição muito bacana, né? Se reúne as congadas, né? E vão ali no seu gestual, fazendo os seus cânticos e tal, e os visitados recebem aqueles com farta comida e bebida e dança e cantoria, enfim, né, como se fosse uma saudação dos Reis Magos, saudando o menino Jesus, né, que eles vieram para conhecer segundo a tradição cristã, né, e inserido isso em capítulos do Novo Testamento, os 3 Reis Magos seguindo uma orientação do céu, né, uma estrela os guiando. Eles chegam até onde Jesus Cristo tinha nascido, e eles foram para conhecer o rei, né? O rei que haveria de nascer, conforme as profecias. E Herodes, não gostando daquilo, diz: opa, mas quem é que vai tomar meu lugar aqui? Já mandou matar, segundo a Bíblia, em torno de 2.000 crianças de 0, recém-nascida, a 2 anos de idade, como quem diz, para resolver o problema. E aí, por sonho, o pai de Jesus Cristo recebeu, diz: olha, Herodes está procurando a criança para matar. Ele foge para o Egito. Mas eu não sei, o Caleb, que professa bastante, vai bastante à igreja, que a gente observa por aqui, eu nunca soube direito de onde nós tiramos o nome dos Reis Magos, que eu não vi, nem não lembro, pelo menos, nenhum dos 4 evangelistas. Na Bíblia não tem, né? Não tem. Né? Nenhum dos 4 evangelistas citam. O nome deles era tais e tais e tais. Né? Que era ouro, incenso e mirra. Ouro, incenso e mirra e tal, que era simbólico em termos de riqueza, de sofrimento, do amargo e do perfume. Né? Então, quer dizer, era mais ou menos isso, um simbolismo da vida, da trajetória da vida que se levava para o menino Jesus. Mas eu sou sincero, eu não vi, não lembro do porquê destes nomes dos 3 Reis Magos
inserido em qualquer texto do Novo Testamento. Eu não me lembro de ter visto, e olha que não li uma única vez cada um dos evangelhos. Né? Eu acho que não tem, na Bíblia mesmo não tem esses nomes aí. Não tem, né? Não tem, eu pelo menos não lembro. Mas se um ouvinte, por favor, me ajude a me socorrer, o Marlon, que também sempre procura na internet, que nos ajudem a socorrer. Mas é interessante que passe o tempo que passar, sim, essa ritualística e o casamento das cores, nas roupas, nas fitas, né? E a música em si, ela passa de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto e vai indo. Né? Claro que cada estado tem uma característica diferente muitas vezes, mas a ritualística não muda. Você pode assistir em Pernambuco, pode assistir em São Paulo, vai assistir em Minas Gerais, né? A tonalidade é a mesma, né? Às vezes até com as mesmas letras a música. E a beleza toda daquela vestimenta, da bandeira, que ela precede tudo quanto é ato da Folia de Reis. E, inclusive, você falando na música, né, o Milton Nascimento, eu não sei se a letra é exatamente só dele, mas do Brant também, com certeza, aquele autor mineiro que faleceu recentemente, e né, que tem aquela música, onde mora o Carisbento, onde mora o Carisbento, Folia de Reis, né? Muito bonita. Realmente isso, né? E é bonito de ver, né, as saudações, né? E daí saúdas, olha, nós podemos entrar, não, entre na nossa casa, está aberta, vai se resumindo a isso, né? Na solidariedade, na fraternidade, na amizade das pessoas e tal, né? Eu acho, sabe, essas tradições realmente não Nos tempos antigos, as pessoas que faziam parte da folia carregavam assim um tubinho, a rigor sempre feito de bambu, que era para colocar as moedinhas ali. Você sabe que tem também esse negócio. Claro. Hoje claro. não, hoje leva uma cestazinha, tal, uma bolsazinha onde é colocado o dinheiro. Né? Eu sou de um tempo ainda que no dia 1º do ano, Enes, você corria, tipo meio que o sol nascendo, antes do sol nascer, e o primeiro que saudava ali, um vizinho, um conhecido, a pessoa se obrigava a dar para aquela criança que se fazia a saudação uma moedinha. Uma moeda. Ali, né? Era bacana. Diga. Pelo artigo que eu acabei de ler aqui, na Bíblia não esclarece nem se eram 3 reis magos mesmo. Eles deduziram que eram 3 pelos presentes, né? Que foi ouro, incenso e mirra. Tinha 3 presentes, então era 3 reis. E aí, 800 anos depois foi dado os nomes dele, segundo alguns estudiosos, seria o rei da Pérsia, o rei da Arábia e o rei da Índia que foram levar esses presentes. Mas bastante forçado, né? Bastante forçado, porque 800 anos depois já, nós já estamos avançados no cristianismo, nós já estamos avançados no cristianismo. Em 400 e tanto, o Império Romano reconheceu o cristianismo, inclusive como a religião oficial de Roma, né? O único Deus, porque Roma, assim como a Grécia, era politeísta, né? E vários deuses gregos, o deus do vinho tem um nome em grego, tem um nome em romano, que é o mesmo deus, né? Tem deus do vinho, tem o deus daquilo, enfim, né? Bacum do vinho, né? E hoje, às 16 horas, a Dona Maria, que costumeiramente há muitos anos realiza a Folia de Reis aqui em Foz do Iguaçu, estará aqui no estúdio da Rádio Cultura. Esse ano eles não conseguiram realizar a Folia de Reis na cidade, mas ela vai estar aqui para contar um pouquinho para a gente. O ano que vem promete reativar todo o grupo. Eles estiveram no Lar dos Velhinhos fazendo uma apresentação lá com o grupo que estava aqui, que não viajou, mas ela estará aqui com o Eli Silva hoje à tarde também falando um pouquinho sobre a Folia de Reis. Hoje é dia do mensageiro. Em 1838, o mensageiro, qual mensageiro que é aqui? Aquele que leva a mensagem ou é aquele que atende os hotéis e tal? Bom, enfim, o encarregado dos recados, né? O encarregado dos recados. Em 1838, Samuel Morse fez a primeira demonstração do telégrafo em Nova Jersey. Sabe fazer o pipi lá ainda, Enes? Sim. Muita coisa. Você vê, hein? A Sinfonia Nona de Beethoven é baseada exatamente numa teclado do código Morse, né? Pam, 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 o V da vitória. O V da vitória, é verdade.
Em 1908, a construção do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. Em 1919, Theodore Roosevelt, ex-presidente norte-americano, morreu aos 60 anos de idade em Nova York. Ele governou o país de 1901 a 1909. E aí ele teve grande influência no Canal do Panamá, esse presidente norte-americano aqui, que encurtou. Para você ir de um lado ao outro dos Estados Unidos por mar, você tinha que vir aqui pelo Chile, né? Entendeu? E agora o Canal do Panamá encurtou bastante. E ele é primo de 5º grau do Franklin Roosevelt, que foi o presidente durante a Segunda Guerra. Em 2 períodos, né? 2 ou 3 períodos quase chegou a ser, né? Exatamente. Ele foi presidente da crise, né, e da Segunda Guerra também. E da Segunda Guerra também. E que teve um problema de poliomielite, coisa assim. Em 1963, um plebiscito escolheu para o Brasil a volta do presidencialismo como forma de governo, que até hoje não resolveu nada também. 9 milhões de pessoas votaram contra o parlamentarismo, que vigorava desde a posse de João Goulart em 61. 1988, Maílson da Nóbrega tomou posse como 4º ministro da Fazenda no governo de José Sarney. Mais tarde... Maílson da Nóbrega continua por aí, né? 1989, o Brasil inteiro descobriu quem matou Odete Reutemann, quando foi ao ar o último capítulo da novela global do Vale Tudo. E para tirar, digamos assim, fazer uma brincadeira, né, com os nomes inglesados, americanizados que acontecem na televisão, tem a figura da Odete Reutemann naquele Pé na Cova, né? do Odete Reutemann e tal, mas não sei o que, Everson, lá não sei como é que é o nome da criança, enfim, americanizada. Essa novela foi uma novela que teve uma trama que não era Joana Fon, era Joana Fon que não era Joana Fon que era a atriz principal, que era a Odete Reutemann. Como é que é o nome dela? Beatriz Segal, eu acho. Eu acho que é isso. O Dante está olhando. E essa menina aí que hoje já é avó, a Glória Pires, era a que fazia a menina rebelde, a menina má e tal, que era filha da Regina Duarte. O elenco tinha a Regina Duarte, Antônio Fagundes, a Beatriz Segal, o Reginaldo Farias, a Cássia Kiss, Cássio Gabus Mendes, Lídia Bronde, Pedro Paulo Rangel, Natália Timber, Cláudio Correia e Castro, Renata Sorrá, Carlos Alberto Richelli, Glória Pires. A Glória Pires era uma adolescente nessa época, né? Ela fazia o papel da menina rebelde, da menina má. Ela não gostava da mãe dela, que era a Regina Duarte, porque era pobre, aquela coisa toda e Nessa tal. época, quem não tinha... Vou contar um caso. Que eu sou noveleiro de longa data, hein? Eu também sou. Poxa. Nessa época que algumas pessoas não tinham, Dr. Nelson Enes, luz elétrica em casa, que era lampião, né? Tinha-se a bateria. Certo. Né? E na casa chegou até essa época? Não tinha dinheiro para bateria, ficou no lampião. Ficou no lampião só. Depois que deu um salto de qualidade. Como diz o outro lá em Alto Piqui, nos 2.000 pés de café, tinha uma TV lá ligada à bateria. 2 pinos, como esse que você coloca nos carros ali para fazer pegar, 2 pinos na bateria, na televisão. E lá se terminasse a bateria no dia da novela. Alguém ia ouvir. No último capítulo. Isso, né? Trocava o prefeito de lugar. Mas escutava tu que enxergava alguma imagem? Não enxergava, Dani. Em 1970, a minha imagem de TV, a minha imagem de televisão é o seguinte, é 1970. 1970, aqui no sudoeste do Paraná, Copa do Mundo. Tinham 6 aparelhos, mais ou menos, de televisão no município, na cidade. 3, 4 comerciantes ali, que se comparados aos demais, eram pessoas de maior posse e tal, vamos dizer, os ricos da cidade, né? A diferença era muito pouca, porque não tinha essa tecnologia que tem hoje, né? Sim. Então a diferença num pobre e num rico estava numa geladeira dentro de casa, estava num Fusca, né? Entendeu? E tinha um televisor instalado no CTG Sentinela da Fronteira, entendeu? E dia de jogo, nós e a gurizada já subia, já pegava as primeiras cadeiras ali na frente, entendeu? O jogo ia ser 9 da noite, nós estávamos ali desde as 9 da manhã. Ajudava o seu Lamenzão a limpar ali, e uns carregavam lixo, outros ajudavam a varrer o pátio e tal, e sentava na frente, porque daqui a pouco vinha um daqueles senhores, né?
Se tu quer quanto, guri, pelo lugar? Eu te dou 2 gasosas. 2 gasosas. Aí nós subia lá para assistir. Aí, quando tinha um chuvisco, alguém dizia assim, não mexe que a imagem está boa. Entendeu? E o rádio na Rádio Guaíba de Porto Alegre. E salve-se um bombril, né, na antena, né? Depois começaram a inventar. Aqui a coisa era mais dramática. Peraí, então é o seguinte, eu quero primeiro, antes de eu ouvir o Eli, eu quero ouvir a Dona Loiva, lá do Profilúbrio 2. Bom dia, Dona Loiva. Bom dia, tudo bem? Tudo bem com a senhora? Novo. Da mesma forma, Dona Loiva, para a senhora e toda a sua família, aquelas pessoas que lhe são queridas. Diga. Obrigada, eu gosto muito. Depois do Padre Reginaldo, sempre fico ligado com vocês, escutando. É muito precioso. Obrigado. Viu? Eu quero partilhar o nome dos magos. O nome deles era Caspar. Certo. Baltazar, né? Isso. E Melchior. E Melchior, né? Isso. É verdade. Então a senhora acertou, tá bom? Tá Dona bom, Loiva, obrigado pela audiência. Obrigada pela atenção. Tá? Muito obrigado pela audiência, obrigado pela participação, tá bom? Eu encontrei sobre os 3 magos, que a Bíblia não cita muito sobre a história deles, mas existe no Vaticano, na Igreja Católica, guarda apócrifos, que são escrituras, né, que não foram colocadas, foram retiradas, que não foram colocadas na Bíblia, que foi divulgado para o mundo pela Igreja Católica, né? Então, mas o Vaticano possui esses documentos e eles são públicos, né? Que religiosos que pretendem estudar, podem fazer isso, mas eles não foram inseridos na Bíblia pela Igreja Católica, mas eles estão guardados no Vaticano e contam um pouco mais aí sobre os magos. É que, na verdade, é o seguinte, Dante, quando teve o concílio em 400 e qualquer coisa, no ano da nossa era, que se consolidou e foi reconhecida a religião católica como a religião oficial de Roma, inclusive, a Bíblia cristã, ela tinha 200 e tantos livros. Né? Ela tinha 200 e tantos livros. E aí foram olhados e dizer, não, isso aqui são livros meramente, são narrativas, que não diz nada, não tem nada de teologia aqui, não tem nada de filosofia cristã, mas estava ali. Ou porque era um exemplo familiar, ou porque era uma história de padecimento de alguém, e tal. Então, e veio para 73 livros para os católicos e para os evangélicos. 66, né? 66. Mas nem todos, alguns, então talvez o mínimo seja 66, né? Tem alguns livros de Esther, um outro livro que eu me lembro que foi retirado. 11 e 18, Eli, bom dia, Eli. Muito bom dia, doutor Nelson, bom dia aos ouvintes do Contraponto. Estava acompanhando vocês falando a respeito da novela da Odete Reutemann. Eu lembro muito bem desse último capítulo. Você sabe por quê? Eu não sei se o senhor trabalhou nesse jogo ou não, mas foi exatamente no dia que aconteceu o jogo entre o Grêmio de Futebol Porto Alegrense e o Grêmio de Maringá no estádio Willie Davis, numa quarta-feira, depois de cair um dilúvio na cidade de Maringá à tarde. Aí o estádio lotou, tinha carros até lá no viaduto, que hoje antigamente tinha aquele viaduto ali na Avenida São Paulo, e hoje não tem mais esse viaduto. E o estádio lotou, foi feita campanha para que a torcida gritasse galo, galo, e não falasse Grêmio, por causa do Grêmio Porto Alegre. Eu me lembro muito bem dessa novela, e no final era o cara que estava preso que tinha matado a Odete Reutemann, né? Então, acabou frustrando todo mundo. Ô, doutor Nelson, nós estamos aqui na Avenida JK, onde a Guarda Municipal está fazendo um trabalho, e ela está fazendo o seguinte: aqui não é uma blitz para carros brasileiros, e sim somente carros com placas do Paraguai e placas da Argentina. Esse trabalho visa proibir esses carros que têm multas, que têm débitos, possam circular sem pagar esses débitos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Só para você ter uma ideia, em 30 minutos de trabalhos aqui, já foram parados mais de 100 veículos aqui, e a maioria com débitos. Então, só para ter uma ideia também, a Guarda Municipal fez um levantamento dias atrás, mais ou menos 2.000 veículos estão irregulares e está pegando aqui em Foz do Iguaçu com placas da Argentina e do Paraguai. Esses carros ficam retidos aqui, os proprietários têm que ir até o banco, pagar esses débitos, só depois que pagar os débitos, esses carros são liberados. Caso eles não façam isso, até terminar os trabalhos aqui, que vão mais ou menos até às 13 horas, esses carros são guinchados, e aí depois eles vão ter que, além de pagar os débitos, pagar também a estadia desses carros que ficam guinchados no pátio da Guarda Municipal, viu, doutor Nelson? Um grande abraço para você. Daqui a pouco o Eli volta com informações, 11 horas e 20 minutos.
29,8 a temperatura, Dante. Chove? Não chove? Como é que é a coisa? Chove, igual ontem. Você vai falar, né? Porque ontem ontem o Cimepar, as torres do Cimepar não estão muito, né, no local certo. Ontem a previsão não era de chuva, era de tempo bem nublado, mas sem chuva e acabou chovendo bastante. Cidade porque Outros com anos. malária. Ela é muito. Está tendo um. Uma forma utilizada, eles é muito. Ficar muito. Quem faz. Bastante. Em alguns casos.
tua Brasil infectado. Esse proclama. Eu queria bom dia para você. Uma pessoa nasceu no Egito. Passar para Por Roberto.
outras capitais. Tá, não sei. Que eu vi ali. Plano do governo. Esse prefeito Você imagina a Edna, a grande integração. Aliás, hoje eu tenho que falar a respeito de uma fatalidade lá também em Toledo. E ela contava de que está tendo uma participação eficiente da população de Toledo, exatamente no cuidado do seu quintal, da sua rua, da sua calçada, e é até difícil achar, exatamente na área pública, em frente a uma casa, alguma coisa jogada no chão ou que esteja, digamos, servindo de receptor do mosquito, da larva do mosquito. Então, as coisas estão mais ou menos controladas, porque realmente é uma realidade totalmente diferente aqui de Foz do Iguaçu. Você sabe qual foi a... Desculpe te interromper, mas só para colocar aqui uma pimentinha, como dizia um amigo meu, colega de televisão lá em Curitiba, para colocar, o Fernando, para colocar uma pimentinha, né? O Willy Barth, que foi aquele alemão que veio ali da região de Tenente Portela e foi fundando Toledo, e foi fundando Marechal Cândido Rondon, onde o Gessante saiu da Pérola do Oeste, foi morar ali pela Banda Moreninha e tal, porque esse lado ali. O Willy Barth, ele meteu uma placa na entrada da cidade, quando eles criaram a cidade de Toledo, por causa do rio Toledo lá, né? E aí é o seguinte, ele colocou o seguinte, Toledo, paraíso dos trabalhadores, inferno dos vagabundos. Quem sabe venha daí até hoje não ter as casas sujas e tal. Continuemos. Pois é, mas você sabe que ontem, né, Foz do Iguaçu, ainda consternada, né, prestava uma homenagem póstuma àquela família do Josué Santos. Né? Consternou a cidade inteira aquele fato. Você sabe que ontem de manhã, às 6h30, uma caminhoneta Hilux, placas de Toledo, dirigida pela professora Terezinha Bruchel, da família Bruchel, na PR-323, entre Cruzeiro do Oeste e Moarama, bem próximo a Moarama, 3 quilômetros, né? Num desequilíbrio, bateu com uma carreta, aquela que transporta cana de açúcar para as usinas ali, né? 5 da mesma família faleceram. Nossa Senhora. Agora, caramba, a gente sai de uma fatalidade envolvendo pessoas de Foz do Iguaçu, e hoje eu ouço exatamente a de Toledo, né? A cidade de Toledo também parou, porque são famílias de pioneiros, professores, servidores públicos, servidoras públicas da mesma família.
né? É lamentável a gente dizer que é coincidência, não, porque 5 de uma família de Foz do Iguaçu e agora 5 de uma família de Toledo. Olha, ontem no site da Rádio Cultura, e ainda está no site da Rádio Cultura, em relação a essa tragédia, a vida com a família aí que morre, três moças, ou duas crianças, né, uma jovem e mais o casal, aquele Foz do Iguaçu, que consterna, como diz você, a todos nós, alguém da família dizendo, olha, não houve imprudência, né, e tal. Bom, nessas horas, quem somos nós aqui para ficar julgando, fazendo julgamento? Tem autoridade que chega, tem perito que chega, o suficiente para saber fazer isso. O que dá para a gente observar é o seguinte, a gente tem uma certa noção, a gente já vem de longe, né, andando, dirigindo o carro, andando de trânsito e tal. Você não leva a óbito 5, 6 pessoas dentro de um carro, hoje, como são os automóveis e tal, com uma certa segurança, com bastante preocupação, se você não tiver, no mínimo, um elemento, um dos 2 veículos, quando não os 2, enfim, quando pelo menos um dos veículos envolvidos não esteja em excesso de velocidade. Ponto. Esse é o ponto número 1. O maior número de multas é exatamente por excesso de velocidade. Você vai conversar com qualquer perito, ele vai dizer, por quê? Porque a força, a letalidade do impacto está muito ligado à velocidade que se transforma em força de impacto. A PRF informou que nesse período de Natal e Ano Novo, a maior parte dos acidentes aconteceram em rodovias que estavam praticamente vazias, ou sem muito movimento, né? Ou seja, as pessoas veem a rodovia vazia, a imprudência é maior, né? Excede o limite, andam mais rápido. Acho que é pista. Agora são 11h38, dona Josete do Campos do Iguaçu, bom dia, dona Josete. Bom dia, doutor Nelson. Como é que está, amiga? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Diga lá, minha amiga. Eu gostaria que vocês verificassem, eu já verifiquei aqui, o IPVA chegou com uma irregularidade de datas e a gente não está confiando muito. Porque, olha, ele veio com a data de processamento, dia 13/12/2015. Data do documento, dia 1º de janeiro de 2016. E a data da postagem do coisa, dia 6/1, que é hoje. Só que nós já recebemos isso dia 27 de dezembro. O que a senhora recebeu, dona Josete, eu também recebi. Sim. E onde é que está agora a confusão? É que muita gente colocou nas redes sociais a recomendação de não pagar o IPVA. Olha, o que você recebeu está errado, porque não sei o que, e isso, aquilo, e se você for pagar, vai para ir para uma outra conta. O Dante, que é o nosso colega aqui, o Dante checou essa informação junto ao Detran, né, e às próprias autoridades que recolhem isso no governo do Estado. Sim. Teve um erro de data, tá certo? Teve um erro de data, da postagem de data. Por qualquer razão, programaram o computador diferente ou o computador não aceitou lá o que inseriram nele. Bom, pelo sim, pelo não, a Ciretran está esclarecendo que realmente eles anteciparam o envio da cobrança do IPVA, que é para a senhora. Se a senhora pagar até um determinado dia, a senhora tem desconto, né? Tem um certo desconto. Eu aconselho a senhora, pelo sim, pelo não, quando que for, e pague num balcão de uma agência bancária. Sim. Tá certo? Que não faça porque daí pelo menos o caixa vai olhar para a senhora o boleto ali e vai inclusive esclarecer. Em princípio tem sim esta confusão com as datas, mas não é um documento falsificado, vamos dizer assim. Tá Esse certo? é meu medo. Não, aí se a pessoa continua em dúvida, né, não quer pagar o boleto por causa dessa dúvida, ela pode imprimir um novo boleto pelo site do Detran do Paraná. Então entra no site. Isso. Eu pensei também de ir direto no Banco do Brasil, direto no caixa, porque daí ele já sai. Isso, que daí o caixa ele já olha, ele já está treinadinho ali, ele vai dizer, olha, não é essa conta aqui que é a conta do Detran. E que também a senhora pode pegar e entrar no site do Detran, se a senhora tem uma certa destreza, ou tem alguém que lhe auxilia aí no computador,
Entendeu? Eu entrei, doutor Nelson, e eu vi uma coisa diferente. O número do documento que está lá no meu papel, que é o mesmo endereço, mesmo nome, tudo certinho, é diferente. Então vai lá e pergunta para o Caixa do Banco. Senão eu vou até induzir a senhora em erro aí vamos depender depois. Tá bom então, doutor Nelson, mas agora eu já fiquei mais confiante. Mas amanhã nós vamos saber de cor e salteado. Até o Marlo aqui vai saber orientar o pessoal aqui por causa disso. Porque tem muita gente. Aqui no campus mesmo, meus conhecidos, meus amigos que receberam, tá todo mundo de orelha em pé, não estão querendo pagar assim. Eu falei, então vamos direto no caixa. Não, e tá certo. É aquela história, né, dona Josete? Cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, né? Exatamente. Nós já levamos tanto calote. A gente tem que ficar de orelha e olho bem aberto. Tá certo. Um grande abraço para a senhora. Ouve a Rádio Cultura sempre, dona Josete? Todos os dias, doutor Nelson. Eu ligo das 7 da manhã e desligo às 6:30 da tarde. Ok, muito obrigado, dona Josete. Por nada, um abraço. Para esclarecer melhor. Eu fiz essa pergunta para a dona Josete, porque tem gente lá na Câmara de Vereadores que diz que a rádio não é ouvido. Para esclarecer melhor esse assunto das datas, né? As pessoas estão com dúvida porque está com data de 2016. A Secretaria tem que pagar sim, né? Não dá para essa história não vou pagar porque está errada a data, não façam isso, tem que pagar, porque senão vai ficar atrasado. A Secretaria da Fazenda do Estado diz o seguinte: as correspondências foram enviadas em dezembro por uma questão de logística, mas a data está como 2016 por causa do sistema de impressão utilizado pela Secretaria. Então, as datas estão com 2016, mas elas estão corretas, então as pessoas devem pagar e quem tiver dúvida, vá direto ao banco ou então imprima uma nova guia no site do Detran. O Eli ali já conversando com a Cida, vai ser professor no assunto daqui a pouco, nós vamos ver com gente do Ciretran, vamos ver com gente do Estado. 11h42, Júlio, antes do intervalo, diga. Olha só, a Aeronáutica proibiu a utilização dos drones em áreas urbanas, isso porque o intuito é proibir justamente em grandes eventos como as Olimpíadas que os drones se espalhem e atrapalhem, por exemplo, helicópteros que estejam fazendo filmagens ou inclusive aviões. A utilização dos drones em áreas privadas ainda é permitida desde que se peça uma autorização para a aeronáutica para ver todo o equipamento, mas em áreas urbanas, áreas públicas não podem. Exatamente, você não pode pegar o teu drone com controle remoto e ficar andando na rua, como tinha muita gente fazendo aqui, inclusive em Foz, em outras cidades. Inclusive tinha pizzaria já entregando pizza com drone. Aqui em Foz? Não, em São Paulo. São Paulo. Exatamente. Então, o pessoal que tem o drone... Não, é chique, né? Exatamente. Recebi minha pizza, ver de drone aqui e tal. Então, o pessoal que tem o drone procura se formar melhor com a aeronáutica, porque agora nas áreas públicas, principalmente eventos esportivos, esse tipo de coisa que envolva muitas pessoas, não está sendo mais permitido o uso dos drones. Porque senão cada um que for para um estádio das Olimpíadas levar o seu drone, né, quem tem, e querer sobrevoar por cima ali do campo, né, vai ficar... O que eu ouvi dizer que o pessoal do Cerro lá no Rio de Janeiro já estava de drone para entrega, né? 11h44, os caras não dormem no ponto, né? 11h44, o Jonathan Melo da Silva está na escuta, é ouvinte diário do programa e manda um abraço para todos nós. Jonathan, obrigado pela tua consideração com a Rádio Cultura. 9827-8200 é o WhatsApp da Rádio Cultura, 3026-8020 é o telefone da Rádio Cultura e você pode participar. Depois do intervalo comercial, fala Enes, fala Caleb, fala Cida, fala Dante e fala o vereador Gessani, que é candidato a prefeito aqui na cidade de Foz do Iguaçu. E vem, o que nós vamos fazer? Conforme eu disse ontem, nós vamos movimentar essa pauta de discussão política. Então, todas aquelas pré-candidaturas que tenham uma certa consistência, pelo menos, não quer dizer que venha a se confirmar, não quer dizer que acordos políticos não aconteçam no meio do caminho, alguns vão até o final com as suas candidaturas, outros vão desistir, mas, então, essas pré-candidaturas que têm realmente consistência, como é o caso da pré-candidatura do vereador Gessani, nós vamos discutir aqui na Rádio Cultura de